Eu estava meditando numa palavra em Apocalipse capítulo 5. Só que Deus, irmãos, falou muito ao meu coração com esse texto. Êxodo capítulo de número 31, somente o verso de número 18. Êxodo 31, verso 18, está escrito assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fale para a pessoa que está do teu lado assim: se Deus escreveu, escrito está. Fala mais uma vez: se Deus escreveu, escrito está. Aqui eu já libero uma palavra para a igreja, irmãos. Aquilo que Deus escreveu a teu respeito, o homem acreditando ou não, o inferno acreditando ou não, o que Deus escreveu a teu respeito, a respeito da tua casa, a respeito da tua família, vai acontecer. A palavra diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Nenhum dos seus decretos pode ser impedido. Por quê, pastor? Porque tudo pode o Deus que decreta as coisas. E nessa noite Deus está decretando vitória para crente aqui neste lugar. Irmãos, livro do Êxodo capítulo 31, verso 18. Esse texto que nós acabamos de ler, de forma humana, natural, lógica, não tem como entender. Como você pode entender que o Deus criador dos céus e da terra vai descer, irmãos, em cima de um monte para escrever algo e entregar nas mãos de um homem mortal? Não tem como entender esse texto de forma racional. Não tem como entender esse texto de forma lógica. Porque aqui não é história da carochinha. Aqui não é roteiro do filme da Marvel. Aqui, irmãos, é algo literal. O Deus todo criador, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que Isaías disse, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Deus que vai descer no monte para escrever algo e entregar nas mãos de um homem. Quando Moisés ele recebe essas duas tábuas escrita pelo dedo de Deus, Moisés está descendo do monte com algo mais valioso que tinha na face da terra. Alguém pode dizer assim: mas pastor, era tábuas de pedra. Pedra não tem valor nenhuma. Pedra, qualquer lugar você acha, qualquer lugar você encontra. Pedra não tem valor. Como é que Moisés está com aquilo que é o mais valioso do mundo? E eu te explico. Hoje, irmãos, qualquer ser humano que vai pintar um quadro e aquele quadro vai tomar uma certa proporção de conhecimento, o quadro vai valer muito dinheiro. O valor, tem quadros que valem 1 milhão, 2 milhões de reais. Imagina algo escrito pelo próprio Deus, assinado por Ele, uma letra garrafal, uma letra legível, uma letra que homem nenhum consegue falsificar, uma letra que inteligência artificial também não vai conseguir copiar. É a letra do Deus criador dos céus e da terra. Ele vai assinar a pedra. Alguém está orando e está dizendo: mas a pedra não tem valor. A pedra não tem valor, mas o que está na pedra começa a valorizar aquela pedra que não tinha valor. É por isso que tem muita gente que olha para nós e fala assim: mas nem prega tudo isso, mas nem canta tudo isso, mas nem é tudo isso, mas nunca foi nós, sempre foi Deus. Não é o que eu sou, mas é aquilo que está dentro de mim, irmãos. Nunca se tratou de mim, sempre se tratou dele. O problema é que as pessoas não sabem
sabe, mas aquilo que está dentro de nós tem valor. Não estou falando da assinatura somente, mas a Bíblia vai dizer que Deus, irmãos, desceu na terra. Ele pegou um pouco de lama, irmãos, e começou a moldar. É Deus dizendo para nós assim: você tem valor, porque as minhas digitais estão em você. Quando alguém olhar para nós e falar assim, não tem valor nenhum, dali não sai nada, não pode ser ninguém, aí você vai olhar para o céu e vai dizer assim: eu sei o valor que eu tenho, porque o meu valor não é contado pela terra, mas o meu valor é contado pelo céu. É por isso que Jesus disse assim: olha, uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo, porque tem as digitais de Deus. Satanás sabe o valor que você tem, o diabo sabe o valor que você tem. É por isso que ele tenta fazer de tudo para você chutar o pão da barraca, para você desistir do seu chamado, para você trocar as bênçãos que Deus te deu por um prato de lentilha. É por isso que o diabo luta todos os dias para você sair da presença de Deus, porque ele não quer que você tome posse daquilo que você tem, mas aquilo que você tem, ouro nenhum, dinheiro nenhum da terra pode comprar. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim: olha, vocês não foi comprado por prata, não foi comprado por ouro, mas vocês foram comprados por algo incorruptível, o sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. O diabo falou assim: eu vou colocar um preço, o preço agora é o sangue do inocente. Jesus olhou no céu e falou: se o preço é esse eu pago, se o preço é esse eu posso pagar. Jesus desce na cruz do Calvário, Jesus derrama o seu sangue, Jesus já está vivendo os últimos momentos da sua vida. Ele vai olhar para o céu e vai dizer assim: Pai, consumado está, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Como que está escrito na Bíblia? Tetelestai. O Jesus pagou o preço. É por isso que nós não podemos desprezar ninguém. Não despreze ninguém, irmãos, porque essa pessoa que está sentada do seu lado, que você não sabe o sobrenome, que você não sabe de qual o número do telefone dela, que quando ela volta no culto você nem lembra de mandar mensagem para ela, é essa pessoa que eu estou te falando que tem valor para Deus, tem valor para o céu. É essa pessoa que o céu olhou e falou assim: olha, para mim é vaso escolhido. E na Bíblia tem 3 lugares, ou 3 vezes, que Deus vai escrever com o seu dedo. 3 lugares somente na Bíblia que o próprio Deus se manifesta para escrever algo. O primeiro é onde nós lemos, Êxodo capítulo 31, verso 18. O Senhor está escrevendo os mandamentos. Segundo lugar, Daniel capítulo 5. A Bíblia vai dizer que o rei Beltesazar, ele está lá na casa dele, lá no palácio. Daqui a pouco ele vai fazer uma festa, vai chamar os maiorais, vai chamar só os importantes. Ele vai achar que está acima do bem e do mal, é ele que manda, é ele que desmanda. Aí ele vai falar assim: olha, busca os vasos que o meu pai trouxe lá do templo do Deus de Jerusalém. E quando ele pega aqueles vasos, ele vai colocar vinho dentro daqueles vasos. E neste momento uma mão aparece na parede escrevendo: Tekel, Tekel, Parsi. É Deus dizendo assim: pesado foste numa balança e foi achado em falta. Depois João capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus está no lugar. De repente alguém vai pegar uma mulher em ato de adultério. Já vão pegar aquela mulher, vão levar até Jesus para apedrejar ela. Jesus está prostrado, escrevendo na terra. Eu queria saber o que Jesus estava escrevendo, mas de repente ele vai dizer assim: olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que todos começaram a largar a pedra e começaram a sair. Aqui eu já aprendo algo da parte de Deus. Quando nós lemos em Êxodo, Deus está escrevendo para trazer ensinamento para o povo. Quando nós olhamos para Daniel capítulo de número 5, Deus está escrevendo para trazer juízo. Mas quando nós olhamos para João, Deus está escrevendo para perdoar o pecado de alguém. Nessa noite eu sinto da parte de Deus de falar: Deus está escrevendo algo para a tua vida nessa
profetizar. Nesta noite Deus já decretou no céu, é vitória para o vale da bênção, é vitória para a vida de crente nesse lugar, é vitória. Eu não estou dizendo que é um advogado, eu estou dizendo que é Jesus que está escrevendo algo para crente aqui neste lugar. Eu não estou dizendo que é o juiz da terra, mas eu estou dizendo que é o juiz dos juízes que está escrevendo algo para a tua vida nessa noite. Faz aquele solinho de corinho, aí, por favor. Porque todas as vezes que Deus ele quer fazer algo para honrar alguém, Deus mesmo vem e manifesta o que ele quer. Deus está escrevendo os mandamentos e entregando na mão de Moisés. Enquanto Deus está entregando algo importante para Moisés em cima do monte, lá embaixo do monte, o povo está ficando agoniado. O povo está começando a falar para Arão: Arão, esse Moisés aí morreu, esse Moisés não vai voltar mais. Faz um Deus para nós, para que nós podemos adorar. Alguém vai começar a espremer Arão aqui embaixo, mas se esquece que tem alguém que está falando com Deus lá em cima. Tem pessoas que não têm visão da parte de Deus e quer pressionar alguém aqui na terra, mas se esquece que enquanto alguém está sendo oprimido aqui na terra, ainda tem alguém que tem um particular e uma intimidade com Deus. Alguém está apertando Arão, falando: Arão, nós queremos adorar um Deus, Arão, mas Deus está lá em cima do monte falando com Moisés, e Deus vai falar assim: Moisés, desce depressa, porque aquele povo já se corrompeu, já estão fazendo coisas erradas, já estão fazendo coisas estranhas. Eu abro um parente aqui para aplicar para a igreja. Muitas das vezes achamos que aquilo que nós estamos fazendo Deus não está vendo, mas nesta noite Deus usa a minha boca para dizer: nada fica encoberto, Deus está vendo tudo. Aonde você não vai, o seu Deus vai. Aquilo que você não ouve, o seu Deus ouve. Aquilo que você nem sabia que alguém estava tramando contra a sua vida, nessa noite Deus está dizendo: eu estou cortando laço, eu estou aniquilando palavras de maldição, até pegar o seu nome, usar de tempero para temperar uma pizza e falar mal do seu nome. Mas nessa noite Deus está dizendo: eu estou convertendo maldição em bênção. É bênção liberada para esta igreja, é bênção liberada para a sua casa. Moisés vai descer, e quando Moisés está descendo, Josué vai falar assim: Moisés, o negócio está bom lá embaixo, eu estou ouvindo barulho, Moisés, já estão fazendo festa, o povo está ansioso para receber o que Deus entregou. Só que Moisés não fica confundido, irmão. Moisés vai olhar para Josué e vai dizer assim: Josué, eu conheço barulho de adorador, Josué. Esse barulho aí não é barulho de adorador, não. Esse barulho aí é fogo estranho. A Bíblia vai dizer que quando Moisés começa a chegar perto do arraial, o povo estava adorando um Deus estranho, um bezerro de ouro. Moisés está irado, porque Moisés estava com Deus, sabe que Deus é santo. Ele vai pegar as tábuas do mandamento, ele vai quebrar, ele vai acabar com a idolatria, ele vai quebrar o bezerro de ouro, ele vai matar os idólatras, ele vai fazer o que é certo. Mas de repente, Moisés para e pensa: e agora? Eu quebrei aquilo que Deus me deu. O que eu vou fazer se eu já não tenho mais aquilo que Deus me deu? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, fala assim, ó: seja manso. Irmão, pode ficar melhor, fala para ela: seja manso. Às vezes na ira nós quebramos aquilo que é precioso que Deus nos deu. Agora o problema é como restaurar aquilo que nós quebramos. Talvez
Talvez Moisés, irmãos, lembrava de toda aquela glória em cima do Monte Sinai. Talvez Moisés estava lembrando daquela experiência de Deus escrevendo nas pedras. Talvez Moisés estava se lembrando, irmão, da experiência maravilhosa que é estar no lugar onde Deus se manifesta. Mas Moisés está falando, agora não tem mais, agora acabou. A minha ira fez eu quebrar aquilo que Deus me deu. Quantas pessoas, irmão, estão perdendo aquilo que Deus deu, por causa que no momento da ira, fala o que quer, coloca os pés pelas mãos. Mas nessa noite Deus está dizendo, peça pelo domínio próprio, peça pela mansidão. Pular é bom, rodar é bom, mas os frutos do Espírito é melhor. Moisés se arrepende, porque não tem mais aquilo que Deus deu. Quantas pessoas, irmãos, tinham a revelação da parte de Deus, já não tem mais. Quantas pessoas, irmãos, falavam em mistério, mas já não fala mais. Quantas pessoas, irmãos, se alegravam de marchar na presença de Deus, mas agora não marcha mais, por causa de algum motivo já perdeu aquilo que Deus deu. Mas nessa noite Deus está dizendo, é noite de renovar aquilo que eu dei. Aquilo que Deus te deu, Deus vai te devolver. Se prepara para ter visões, se prepara para ter revelações, se prepara para ter renovação de línguas. Só que agora Deus vai permitir passar 3 capítulos para que Deus possa entregar para Moisés aquilo que Deus entregou na outra hora. 3 capítulos, quando chega no capítulo 34, Deus vai devolver para Moisés aquilo que Deus entregou no capítulo 31. Eu sei que tem muita gente, irmãos, que às vezes faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que vem para a igreja e já não consegue mais sentir a presença de Deus. Quantas pessoas, irmãos, às vezes vêm para a igreja fazendo prova de Deus. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou mais para a tua casa. Mas nessa noite Deus está dizendo assim, se prepara, aquilo que eu entreguei para você, eu estou disposto a devolver, mas agora vai ter que pagar um preço. Moisés, pega a pedra, Moisés, você vai lavrar a pedra, Moisés, e vai subir para o monte. É Deus falando para nós aquilo que Ele nos deu, que a gente perdeu, Ele vai devolver, mas agora precisa gastar tempo na oração, precisa gastar tempo com a cara no pó, vai ter que voltar a jejuar, vai ter que voltar a ler a palavra de Deus, porque aquilo que Ele te entregou, agora Ele vai te devolver, mas vai ter que pagar um preço. O problema é que às vezes nós achamos que as coisas vão vir de mão beijada, achamos que as coisas vão acontecer de forma natural. Só que a partir do momento que Deus entrega algo na nossa mão e nós quebramos, nós vamos ter que pagar um preço para recuperar aquilo de novo. Você já percebeu que quando você aceitou Jesus, bastava, irmãos, você entrar na igreja e você via o céu aberto, era uma glória, era coisa linda. Pastor, como que eu sei que eu perdi aquilo que Deus me deu? É quando você começa a reparar os defeitos da igreja. Antes tudo era perfeito, tudo era bom, a igreja era boa, o culto era bom, quem cantava, cantava bem, mas de repente alguma coisa mudou. Aí você já está falando, olha, quem dirigiu o culto, eu vou dar uns 4,5, quem pregou, vou dar uns 5, quem cantou, cantou desafinado. É Deus falando assim, é porque você já perdeu o que eu te dei, você deixou quebrar o que eu te dei. Mas nessa noite, para de olhar o defeito, comece a olhar para o alto, porque Ele vai começar a renovar aquilo que Ele te deu. Quantas das vezes, irmãos, parecemos que somos juízes, parecemos que entramos no culto para avaliar o que está acontecendo, só que o culto nunca foi para nós, o culto sempre foi para Deus, e não tem como medir aquilo que Deus aceita.
Eu só preciso guardar os meus pés quando entrar na casa do Senhor. Eu preciso estar com o coração quebrantado e a alma contrita, porque a esses Deus não rejeita. A palavra do Senhor vai dizer no capítulo de número 34 que Deus vai devolver agora os mandamentos para Moisés. Moisés vai tomar nas mãos aquilo que outra hora ele perdeu. Aqui eu encerro essa mensagem dizendo: a promessa que Deus fez para a tua casa não morreu. A promessa que Deus fez para a tua família não morreu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas você precisa declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O diabo não vai tocar na sua família, o diabo não vai tocar na sua casa, o diabo não vai frustrar os seus planos. Mas nesta noite Deus já está liberando uma palavra para esta igreja, operando Ele. Quem impedirá? As palmas do Senhor Jesus. Se coloque sobre os seus pés. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza. Cadê os irmãos?